Boa tarde a todos. Boa tarde a todos mais uma vez. Hoje nós temos o prazer de estar conosco para a palestra a nossa companheira do Centro Espírita Seara Bendita, a Regina, né? Regina, que você seja bem-vinda, né? E que ela possa se interagir conosco através da palestra e que nós possamos, com certeza, trocarmos informações e aprendermos um pouco mais. Obrigada, viu, Regina? Bom, gente, no dia 22 de dezembro, nós teremos o nosso encerramento do ano numa festa de confraternização, onde nós teremos a palestra, vai ter a palestra normal, que dia 22 é uma segunda-feira, tá? Do companheiro Alain, eu acho que é Vilches. Vilches, né? Alain Vilches. Segundo a informação do Márcio, aqui, ele se apresenta, ele gravou esse CD, ele se apresenta junto da Paula Zampi, que é uma conhecida nossa, né, dentro do cenário espírita, nas apresentações musicais. Então, nós contamos com a participação de todos vocês e também que divulguem, né, porque será uma palestra para nós diferenciada. Um convidado, né? Um convidado de fora. Ele se apresenta também na federação. Então tá aí, gente, tá? O nosso recadinho do mês de novembro. Vamos levando o nosso pensamento até Jesus. Que compartilhe conosco desta prece de abertura. Todos os companheiros que aqui estão, encarnados e desencarnados. Os amigos nossos que nos acompanham via internet, que estejam conosco neste momento também. Participem da nossa prece. Vamos deixando que o nosso pensamento chegue até a imagem de Jesus. E junto a ela, nós seguimos até Deus, nosso Pai. Porque, segundo o Mestre, é através dele que chegamos ao Pai. Sendo ele o caminho, a verdade e a vida. Cumprimentando os amigos da espiritualidade que nos assessoram, nos inspiram, nos intuem para que este trabalho tenha o objetivo que precisa ter. E que estejamos nós, captando tudo aquilo que o ensinamento da palestra, que as vibrações da tarde está nos direcionando. E é assim que nós vamos dando por iniciado o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Regina, por favor. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente agradece de coração. Foi muito bom estar aqui da última vez. A gente espera poder retornar outras vezes no próximo ano. Hoje a gente vai falar de Paulo. E no Pai Nosso, escrito por Chico Xavier, segundo Emmanuel, né? No capítulo 78, nós temos segundo a carne. E Paulo nos diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Romanos 8,13. Paulo foi uma pessoa super especial, né? Principalmente para nós mulheres. Ele foi especialíssimo, né? Então, eu costumo dizer que nós somos pauletes. Porque, além de tudo, além de ser uma pessoa fantástica, um super evangelizador da sua época, uma pessoa que levantou a bandeira do Cristo, que carregou e seguiu e viajou e andou e desbravou as terras da época, carregando a palavra do Cristo. Ainda por cima, ele valorizava a mulher. E ele confiava às mulheres, assim, missões super importantes. Quem entregou a carta aos romanos foi uma mulher. Quem levou a carta que ele ditou em Corinto até Roma foi uma mulher. Foi Félix. Fantástico, né? Ele acreditava. Numa época onde a mulher não era nada, ele já valorizava a gente. Ele é demais, né? Cada vez eu gosto mais dele, né? Ele é ótimo.
além dele ser assim, esse mensageiro do Cristo fantástico, ainda ele tem todo esse lado de reconhecer, né, em cada ser aquilo, o seu papel no mundo, a sua importância no mundo, e aqui veio e aqui serve, né? O homem com a sua força, a mulher com a sua fragilidade, um com o seu lado mais austero, o outro com o seu lado todo carinhoso, mas dessa dualidade do ser é que o mundo se completa. E ele via isso lá nos anos 56, final de 56, começo de 57, quando ele escreveu essa carta. Na realidade, ele via de sempre. Mas a carta aos Romanos foi escrita nessa época, né? E no que ele nos fala, então, e que Emmanuel ressalta nesse capítulo? Ele fala do egoísmo do homem, né? Aliás, esse trecho, toda essa carta, eu acho que é onde tem a maior antítese de toda a história, de toda a documentação que Paulo nos deixou. Porque ele fala do conflito do homem entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da carne. Aquilo que satisfaz e completa o homem no eterno e aquilo que satisfaz e completa o homem no terreno, na matéria. Então, aquilo que completa o homem e que Emmanuel confirma aqui, no plano da matéria, é tão efêmero que com a matéria acaba. Então, este homem acaba, este homem morre. O homem que vive em função da carne, este homem perece. Esse não é eterno. Porque ele sofre as consequências do seu apego à matéria. E ele vai demorar muito para evoluir. Ele vai demorar muito para sair desse desapego. Ele vai demorar muito para ver que ele é um ser eterno. Para entender que ele é um ser eterno, né? Então, ele vai sofrer na hora que a carne está se decompondo. Ele vai ali ficar apegado a toda aquela podridão, a tudo aquilo que está acontecendo de ruim, porque ele tem aquilo dentro dele. São os valores dele. Sua psicologia é meramente material. Ele não passa disso, né? Então, nesse trecho, a gente vai ter toda uma comparação, assim, quando a gente fala em dor, né? A dor é uma coisa boa, é uma coisa ruim. A dor não é gostosa, mas ela nos faz crescer. A gente só cresce na dor? Não. A gente precisa esquecer isso, né? A gente precisa tirar da mente da gente que a gente só cresce no sofrimento. Nós somos merecedores da paz, nós somos merecedores da alegria, nós somos merecedores daquilo que o plano terrestre pode nos dar. Não é porque nós somos seres da vida eterna que a gente precisa abrir mão de tudo que aqui tem. Não. Mas a gente tem que dar o devido valor para a coisa. Me é digno, me é direito, né? Me é lícito ter as coisas boas da terra? Me é lícito ter. Desde que eu entender que é da lei do trabalho que eu vou tirar aquilo que a terra pode me dar de melhor. Desde que eu entender que é da lei do progresso que o homem se faz. É aí que o homem evolui. Não é roubando, não é tirando, não é passando rasteira no companheiro de trabalho, não é levantando falso testemunho, é do trabalho, é da labuta. Ah, mas, né, família trabalhou, ou eu já tenho não sei quantos anos. Se o pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Se ele não para nunca, se esse ser supremo, se esse ser criador de tudo trabalha até hoje, por que eu não vou trabalhar também? Por que eu vou me sentir tão cansado e tão diferenciado? Então, me é digno ter as coisas. Eu só preciso entender o papel que essas coisas vão ter na minha vida, né? E dentro dessas coisas boas que a vida me dá, uma delas é eu ser um ser alegre. Faz parte do ser humano. É intrínseco no ser a felicidade. Então, eu não cresço só na dor. É errado a gente achar que a gente tem que carregar o peso do sofrimento nas costas.
A gente tem que aprender, que a gente tem que entender por que as coisas nos acontecem. E em função dessas coisas, aí sim, entender um momento de dor e fazer dele uma alavanca para a nossa evolução. Fazer dele uma propulsão para a nossa perfectibilidade. Quando a gente tem uma família, entender por que a gente está nessa família. Entender para que ela nos serve. Esse ato de amor que a família nos dá, com todos os problemas que ela acarreta. Mas estamos na mesma família porque o amor tem que falar mais forte. E normalmente as pessoas que estão no nosso lado, numa mesma família, elas são instrumentos do nosso crescimento e nós instrumentos do crescimento delas. A gente não está ali por um acaso, né? Emmanuel vai adiante. Ele já fala do trabalho, ele fala da dor, ele fala de todo esse sofrimento do ser. E que nada disso faz o homem ser digno. Se ele não souber entender pelo momento que ele está passando. Se ele se fizer um ser aflito e desesperado, ele não vai evoluir nunca. Ele só vai evoluir quando ele entender por que ele está passando. E Paulo, nisso, ele é muito fantástico, porque ele nos põe como exemplo o tempo inteiro a reencarnação de Jesus Cristo. Porque se Cristo pôde, se Cristo passou, se Cristo conduziu, e se Cristo mostrou que pode ser um ser superior dentro de um planeta Terra, nós também podemos. Se ele teve exposto a todas as fraquezas do homem, a todos os condicionamentos do homem, a todas as necessidades materiais do homem, e a superou, nós também podemos. Nós não recebemos aqui na Terra um Cristo faz-te conta. Quando a gente fala, o Cristo se fez homem e aqui reencarnou, ele reencarnou em matéria. Ah, mas ser fluídico, ser diferente, ele podia manipular fluidicamente a matéria. Ele era um ser especial. Tá, tudo bem, eu concordo que ele era um ser especial. Mas se ele não tivesse a sensibilidade na matéria, inclusive no sofrimento na hora da crucificação, ele teria sido uma farsa para nós. Então ele realmente passou por tudo que nós passamos e sentiu tudo que nós sentimos, com a única diferença de que interpretou e transcreveu os seus sentimentos e passou a vivenciar toda aquela mensagem que ele recebia do mundo que estava à sua volta de uma forma mais sublime, porque espírito superior ele o era já. Então, ele veio mostrar que nós podemos chegar lá. E que a gente tem tudo para evoluir ainda nesse planeta. E é daqui que a gente vai ter que partir para a perfectibilidade, para um mundo feliz. Hoje, a gente tem direito e a gente tem a obrigação de sorrir. Sorrir para o mundo, sorrir para a vida, sorrir para o outro que caminha com a gente. Porque não é olhando emburrado e sendo um ser de mau humor com o mundo que a gente vai poder crescer ou conduzir o outro para o bem. Como é que eu vou poder falar da minha religiosidade, do Deus que eu acredito, e que acredito que é soberanamente justo e bom, que é um ser de bem, um ser que me ama e me quer feliz, e me fez parte dele. Então eu sou essência do bem, sou esse ser sublime que ele também o é, em vibração menor, mas o sou. E estou caminhando para chegar a ser, e chegar na faixa crística. Se eu tenho tudo de bom em mim, por que eu preciso carregar o sofrimento e a dor? Eu preciso, sim, fazer dela uma alavanca para a minha evolução. Eu preciso fazer dela uma situação de cada problema, de cada dificuldade que me é posta. Eu preciso fazer deles tarefas a serem superadas, tarefas a serem feitas, a serem concluídas, para que eu possa ter um amanhã melhor. E tudo com muita alegria, com muita paz. Porque eu tenho que entender
que em cada projeto de Deus para mim está a minha evolução, está o meu amanhã melhor. Então eu vou me vendo em situações complicadas. Lógico que nós temos, todos nós temos. A vida não é mole para ninguém. Não é fácil para ninguém. Mas a gente tem que se colocar junto de Deus. E é isso que Paulo nos fala. Se na hora da dificuldade eu pesar que é mais importante eu ter do que eu ser, eu vou entrar em desespero total. Porque o que eu sou, eu carrego comigo para sempre. O que eu tenho, ou o que eu estou, faz parte deste momento. Eu estar em dificuldades também faz parte desse momento. Eu estar abastada também faz parte desse momento. Eu estar numa situação um pouco mais inferior faz parte desse momento. Eu estar numa situação de governança faz parte desse momento. Eu estar, eu não sou. Eu sou aquele ser que precisa enxergar no outro aquilo que eu gostaria que enxergassem em mim. E que quando eu caminho no mundo e vejo a dificuldade, e vejo a dor, e vejo o trabalho, eu não desanimo. Eu reverto isso em benefício de mim mesmo e do outro. E não digo simplesmente, isso é um karma que eu tenho que carregar. Eu não carrego karma. Karma é transformação, é movimento. É isso que essa palavra quer dizer. Então eu não carrego. Eu faço. Eu faço a minha vida movimentar. Eu faço a minha vida diferente. Eu faço a minha vida ser o que eu quero que seja. Eu transformo o meu amanhã, de acordo com o meu hoje. Se eu entrar em desespero hoje, eu não vou enxergar um palmo diante do nariz e não vou ter nada a construir para o meu amanhã. Então eu preciso ter calma e discernimento. Não achar que é um karma, mas que eu tenho que ter calma para enxergar o meu amanhã e enxergar o plano divino existente para mim. E esse Deus imanente em mim, esse panteísmo espírita que me faz um ser imanência de Deus. Então, nele tudo eu posso. Nele tudo eu consigo. Nele tudo eu sou. Então, eu tenho que arrumar forças e caminhar junto dos meus problemas. Não das minhas dificuldades, mas dos meus testes a serem resolvidos. Ah, o problema está aí. O problema existe. O desemprego está aí. Rapaz, estamos vivendo uma grande crise econômica. Como vai ficar? Com calma, dentro das grandes crises, a gente acha as formas mais abrangentes, às vezes, de sair de uma dificuldade. É só enxergar. E enxergar com os olhos do Cristo. Não atropelando, não destruindo o outro, não querendo pegar o lugar do outro, não querendo se sobrepor no outro, mas com os olhos do Cristo. E o que é enxergar com os olhos do Cristo? Eu me melhorar cada dia mais. Eu me superar cada dia mais. Eu não preciso destruir ninguém. Eu preciso, sim, me fazer. E me fazer um ser diferente. Em cada dia, em cada minuto, eu preciso me fazer melhor. Tanto no fator cultural, quanto no fator religioso, quanto no fator moral. Porque a evolução do planeta me mostra que eu evoluo naturalmente na fase biológica, nessa fase material. Nesse projeto material, o plano sideral, a engenharia sideral faz caminhar para frente. O espírito precisa de formas cada vez mais complexas, cada vez mais organizadas, para que ele possa se manifestar no mundo fenomênico, porque ele se torna também cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de qualidades, e cada vez com mais necessidade de se expor mais no mundo onde ele está presente. Mas e o lado moral?
O lado moral depende de mim. Depende só de mim. Então, esse eu preciso me aprimorar. Eu preciso seguir cada vez com mais dignidade para sair das dificuldades. Às vezes eu me faço digno quando eu peço. Às vezes não, normalmente. Eu me faço digno quando eu peço. Não me faço digno quando eu roubo. É isso que a gente precisa aprender. A diferença das situações. A diferença das coisas. Mas eu preciso. Tá bom, então eu peço. Eu não preciso roubar. Eu posso pedir. E aí que está a dignidade do ser. Quando ele começa a entender quais são os seus valores. E Jesus, e Emmanuel ainda vai além, quando ele faz toda essa projeção sobre a carta de Paulo. Porque essa carta de Paulo fala do egoísmo do homem. O homem egoísta que não vai chegar a ser eterno. Esse homem egoísta preso às coisas da matéria. E ainda ele fala mais, ele vai falar do perdão. Como é difícil perdoar. Que quem não perdoa ainda é um ser muito egoísta. Ele põe o perdoar como um fator intrínseco do ser egoísta. Né? Então a gente tem que aprender a perdoar para a gente poder evoluir. Jesus perdoou. Jesus nunca precisou perdoar. Nossa, como ele era metido, né? Ai, meu Deus, Jesus nunca perdoou, por que eu vou perdoar? Era assim que Jesus encarava a vida e via a vida? Exatamente o contrário. Jesus nunca precisou perdoar porque ele nunca se sentiu magoado. Ele nunca se sentiu ofendido. Ele aceitava os outros tais quais eles eram. Ele entendia o nervoso do outro. Ele entendia a singelidade do outro. Ele entendia a simplicidade do outro. Ele entendia a ânsia de poder do outro. Ele entendia o outro. A gente é que não entende o outro. E a gente quer mostrar que a gente é mais que o outro. E aí a gente se machuca, a gente se dói. Aí a gente tá a cara para bater e apanha mesmo. Aí não tem perdão. Aí vai mesmo. Então eu só não preciso perdoar quando eu não me magoo. E eu sou um ser magoável porque eu sou um ser egoísta. Porque eu sou um ser vaidoso. Porque eu me melindro. Porque eu sou um ser frágil. Ai, alguém disse que eu estou errado. Imagina que eu estou errado. Não, fulano tem inveja do meu trabalho. Fulano tem inveja daquilo que eu fiz. Fulano tem inveja do prato que eu cozinhei. Está faltando um pouquinho de sal. Ou exagerar um pouquinho na pimenta. Não é assim? Então, na realidade, quando a gente recebe um comentário, ou quando a gente recebe uma carga, ou até quando a gente recebe uma carta de dispensa, não importa. A gente tem que entender o momento. E nós não sermos seres magoáveis. Ah, Regina, mas olha, eu tomei aquela atitude porque fulano falou tal coisa. Se fulano não tivesse falado tal coisa para o chefe, eu não precisaria agir desse jeito com ele. Eu não estou falando do outro. Eu estou falando de mim. Eu estou falando do eu. Estou falando de cada um de nós. E é disso que Paulo fala. Eu preciso me evangelizar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso me tornar um ser eterno. Eu não posso ser um ser preso às coisas da matéria. Eu. Não é o outro. Eu não posso. Se eu for, eu morrerei. Se eu estiver preso às coisas da matéria, eu morrerei. A gente tem o péssimo hábito de usar o outro como muleta para as nossas próprias fraquezas. Porque é mais cômodo. Por que eu vou assumir as minhas irresponsabilidades? Não as minhas culpas. Assumir culpa é fácil. Assumir culpa é se fazer vítima. Coitadinho de mim. Sou vítima do mundo. É assumir responsabilidades. Eu fiz tal coisa, eu tenho que assumir a responsabilidade do meu erro. Se eu fiz certo, eu vou levar os louros da glória. Mas se fiz errado,
tenho que carregar as consequências do erro. Eu preciso. Sem a vaidade, sem o egoísmo. E eu preciso me despir de tudo isso. Então é isso que eu preciso, que é mais fácil passar pelo buraco da agulha. Quando eu me dispo de toda esta bagagem materialista, eu me torno fininho e eu passo por qualquer lugar. Eu passo fácil. Eu não preciso carregar toda essa vaidade, toda essa prepotência, toda essa pompa que eu tenho da vida humana. Tudo isso que a globalização me impõe. Se eu for um ser racional, e que é outro fator que a doutrina espírita me impõe, ela me pede fé racional. Não entremos na barca e vamos com as outras. Não, vamos parar, vamos pensar, vamos raciocinar. É fé lógica, lúcida e raciocinada. É isso que a doutrina me pede. E é isso que faz essa doutrina ser diferente de todas as outras. Eu não me empolgar só com aquilo que eu ouço. Eu não me empolgar com aquilo que alguém me impõe. Eu parar e refletir aquilo que é melhor para mim. E é nisso que eu cresço, é nisso que eu evoluo. É nisso que eu caminho melhor para amanhã. Mas eu posso levar alguém comigo, mas não culpar alguém que eu fui para o buraco. É exatamente o oposto. Eles me põem que eu sou o responsável pelo outro. Mas eu só me deixo levar se eu quiser. Se um dia eu puder enxergar a vida, né, de uma outra forma, se eu puder dormir o sono dos justos, leve, tranquilo e profundamente, com certeza eu vou estar vendo o mundo com os olhos do Cristo. O dia que eu suspirar, essa respiração que vem lá do abdômen e traz para fora, traz do mundo, busca este oxigênio que me abastece, enquanto ser vivente, mas que eu ponho para fora, porque é isso que faz mal para o homem, aquilo que sai da boca, não o que entra. Mas quando eu ponho para fora amor verdadeiro, quando eu ponho essa energia que me motiva, essa energia vital, esse princípio vital energético que me faz ser vivente, quando eu ponho para fora a favor do outro, aí eu saí do meu egoísmo. Aí eu estou entendendo Paulo, eu estou entendendo Emmanuel. Aí sim, eu vou ser um ser de vida eterna. Um ser que sai do em si e vai para o para si. Que se põe a serviço do outro, que se põe à disposição do outro. E ainda Emmanuel fala exatamente isso no último parágrafo. Se pôr a serviço. Se pôr à disposição. Isso não é humilhação. Se eu sei o que sou, e sei a que presto, e sei por que me dedico ao outro, por que me senti humilhado? Se eu preciso dos louros da vitória ainda aqui nesse mundo material, é sinal que eu ainda tenho muito para evoluir. E realmente eu ainda não atingi os louros da vitória do plano espiritual. O crescimento do espírito. Eu ainda estou preso na matéria. Quando a gente souber perdoar, quando a gente souber aceitar, quando a gente souber entender o outro, a vida vai ser mais fácil. Quando a gente souber que a gente evolui também na dor, mas sobretudo no trabalho e na busca do melhor para nós mesmos, e aí sim, conduzindo o outro para o bem, a gente vai estar muito mais perto da perfeição, com certeza. Alguma dúvida? A gente pode até conversar sobre o tema ainda. Eu acredito, eu não sei vocês, né? Mas foi uma aula assim de individualidade. É o, como é que é o tratar bem
de nós mesmos, né? Para a nossa própria evolução, com as nossas responsabilidades, os nossos méritos, enfim, tudo que é nosso, é aquela coisa do eu, não é? O espírito eu. E eu não sei, eu fico muito nessa tecla também, sabe, Regina? Eu acho que muito poucas são as pessoas que pensam no eu de uma forma consciente e não egoísta. Porque é diferente, não é? Às vezes, o espírita principalmente. Nessa questão da individualidade, às vezes nós temos medo de cair no egoísmo e deixarmos de ser caridosos. Então, por quê? Porque falta o equilíbrio, né? Entender o que é a individualidade consciente sem o egoísmo. Então, eu achei que a sua explicação foi, assim, extraordinária nesse sentido. Só esqueci de um detalhe. Pois né? não. Esse eu que cresce, né, em si mesmo, mas na vivência e na experiência do outro, ele respeita o outro, principalmente para nós que somos pais. Né? Deus nos respeita, respeita o nosso tempo de evoluir, pelo nosso livre-arbítrio, e nós temos que aprender isso, que os nossos filhos, eles são espíritos diferentes de nós, eles têm os seus próprios momentos de evolução, cada um está no seu tempo de evolução, e nós temos que respeitar esse momento. Nós temos a obrigação de ser exemplo de vida, mas não de superproteção. E não, porque quando nós nos fazemos superprotetores, a gente impede que eles evoluam. A gente está fazendo um mal, a gente está fazendo um bem. E o pai respeita isso, a gente precisa aprender a respeitar também. A verdade não é nossa. A verdade está em cada um. Gente, alguma pergunta, dúvida, comentário? Não, então, eu achei interessante porque todas as palestras, né, geralmente os palestrantes eles abordam essa questão que o sofrimento faz a pessoa evoluir, enfim. Na verdade, eu não sei se isso é um pensamento só meu, mas eu tenho a impressão que assim, o sofrimento ele faz a pessoa evoluir quando ela consegue entender o porquê daquilo, mas eu acho que quando ela não chegou nesse nível, eu acho que a pessoa acaba ficando mais, às vezes, mais revoltada, mais endurecida. Então, eu acho que, na minha opinião, às vezes o excesso de sofrimento não é uma coisa boa. Eu acho que acaba fazendo com que a pessoa talvez fique mais egoísta ou se feche para o mundo. Então, eu não sei assim, até que ponto às vezes, muito sofrimento é bom ou não, faz a pessoa evoluir ou não. Às vezes, eu acho que não. Aliás, Emmanuel fala com duas palavras sobre o sofrimento, né? Essa quantidade de sofrimento e como passar por ele. Eu também concordo com você, que sofrimento demais não faz ninguém crescer. Pelo contrário, né? Faz na revolta, né? Sentir esse sentimento ruim, né? Se apegar na revolta e dizer, por que tudo eu? Por que tudo para mim? Só que tem um pequeno detalhe, né? Muitas vezes a dor, as dificuldades não são tão intensas assim. Porque nada é dado maior do que a gente possa carregar. A gente que gosta de exagerar um pouquinho, né? A gente faz um pouquinho de teatro da coisa. A gente se faz vítima. A gente tem ainda a preguiça de arregaçar a manga e a luta para se transformar. Para mudar a forma que a gente vê o mundo e da forma que a gente está no mundo. Então, às vezes é cômodo, e aí é que eu falo, quando você carrega a culpa, você se faz vítima. Então é cômodo, é mais tranquilo. E óbvio, quanto mais vítima você se faz, aí você se coloca até num estado depressivo, né? Não vamos falar na depressão, doença, num estado depressivo, e aí você é vítima do mundo. Aí nada mais vai para frente. Né? Então, e o que é se fazer vítima do mundo? É perder a consciência da fé que a gente tem em nós. Porque se a gente tivesse consciência desse Deus que a gente tem em nós, e que só depende de nós exteriorizá-los,
Porque desde que fomos individuados, até chegarmos à individualização deste eu que sou hoje, né? Desse ser que evolui sozinho, eu tenho de ato a potência tudo o que Deus me deu de bom. Eu é que preciso ir experimentando nas minhas vivências, e experimentando, eu vou exteriorizando aquilo que Deus deu para mim. Só que quando eu me embuto, quando eu me fecho, eu não vivencio, eu não exteriorizo. Aí, brincando um pouco com a filosofia, eu me faço uma mônada de Leibniz, fechadinha, sem troca com o mundo, sem troca com ninguém, ao invés de me fazer uma mônada espírita. Essa mônada que a doutrina fala. Essa mônada aberta que troca, tem tudo em si, mas na troca com o outro, acelera o seu crescimento. Ajuda e é ajudado. Se faz melhor. E quando você enxerga no outro um ser também melhor, não aquele ser que você tem inveja porque você não consegue ser o que ele é, mas você enxerga nele um ser melhor, que pode ser uma alavanca no teu ser, na tua existência, no teu evoluir, aquele ser que você enxerga que ele tem o que você gostaria de ter de bom. Né? Você até pode buscar nele um auxílio, sair desse teu mundinho, sair dessa tua revolta e muitas vezes encontrar uma palavra de amor, uma palavra de carinho e você se sentir amado. Porque quando você se fecha, você não dá liberdade para o outro, você não dá direito para o outro te amar. Porque você não quer entender o amor que o outro tem por você. Então isso te faz você cada vez mais fechadinho. Você se nega a aceitar tudo. Não precisa sofrer tanto. Alguém mais? Nelson. É que cada um de nós está num nível diferente de aperfeiçoamento. Todos nós nascemos simples e ignorantes, mas cada um evolui de uma forma e de uma maneira, de uma velocidade diferente do outro. Mas nosso objetivo final é a perfeição, certo? Então são muitos os caminhos que cada um de nós escolhe para chegar lá, né? Como diz, tem dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor. A maioria escolhe pela dor, né? Mas acaba chegando. Pelo amor é mais fácil, mas nem todos seguem esse caminho. Na verdade, a dor normalmente é o chamamento. Né? Porque quando a gente está na boa, a gente esquece que Deus existe. A gente esquece de olhar em volta e ver o que nós temos de bom. A gente não se pergunta por que a gente está feliz. Ou o que nos levou a estar feliz. Se a gente fizesse essa pergunta, a gente ia conseguir repetir mais vezes os momentos felizes. Mas a gente não faz isso. Então a gente só reflete sobre a nossa existência na dor. Infelizmente. Ninguém fala, todo mundo chega ou na dor, né, ou na alegria ou na dor. Normalmente, a maioria vai pela dor para despertar a religiosidade que tem em si. Né? Mas a gente pode, se quiser, despertar na alegria mesmo, no bem. E nos momentos dolorosos, entender por que eles existem. São consequências dos nossos erros, esses momentos dolorosos. Exatamente. Né? Então, eu preciso aprender a encarar algumas coisas da vida. Que se a gente se propôs, se nós nos propusermos a desenvolver algumas virtudes nessa encarnação, só sendo testado nessas virtudes é que nós sabemos se nós melhoramos ou não. Não é? Então, é aí que às vezes vem alguma dificuldade, é aí que vem às vezes algum aperto, para saber se aquilo que a gente fala, realmente a gente já aprendeu, já assimilou, já está em nível de espírito, como eu brinco, já está no piloto automático, e a gente já consegue desenvolver como o próprio Cristo desenvolveria. Se a gente ainda não colocou no piloto automático, se ainda não passou em nível de espírito, a gente não precisa ser testado para isso passar a ser automático, para passar a ser um sentimento bom automático. Né? Aí sim, quando tiver automático, a gente conseguiu, a gente atingiu a inteléquia daquele sentimento, a gente atingiu a supremacia. Então, aquele sentimento a gente já superou. Né? Um vício superado, a gente não volta a ter numa outra encarnação. Então, também, uma virtude adquirida, a gente não volta a perder.
né? Não existe o retrocesso. Então, aí, a hora que a gente assimilou, a gente vai adiante. Enquanto isso, a gente vai sendo testado. É a escola da vida. Está ali prova, está ali reprovação, está ali repeteco, e vamos que vamos. É a escola da vida. É seguir sempre em frente, né? Enquanto, é seguir sempre em frente. Pois é, enquanto princípio inteligente somos, ainda estamos na pré-escola da vida. Precisamos ter alguém que nos conduza. Quando passamos a espírito, somos responsáveis pela nossa evolução. E aí somos nós responsáveis pelo nosso caminhar. Né? Então, de tudo isso que você falou, muito bem, lúcido, bastante lúcido, uma clareza, quer dizer que podemos concluir que os momentos mais difíceis da existência são aqueles que nós temos que nos melhorar, não é? Com certeza. Em poucas palavras, é isso mesmo. Né? Porque nos momentos mais difíceis está exatamente a resposta daquilo que nós temos que transformar na nossa vivência, no nosso existir. Não é mole. Não é mole, não. Se não seria fácil, viu, Lourenço? Não seria difícil. Ai, gente. Alguém mais? Eu sei, o papo tá bom, a conversa tá ótima, o assunto é maravilhoso. Regina, muito obrigada. E você volta, né? Volta, né? Então tá bom. Então, nós vamos assim, novamente, cerrando os nossos olhos, para que possamos melhor entrarmos em contato com a espiritualidade, com aqueles que junto a nós vêm reforçar esse cordão de energia, onde a luz se faz intensa. Vamos imaginando que cada um de nós acende a sua luz. E todas essas luzes unidas formará um cordão. E este cordão envolverá a todos os necessitados neste momento. Através dos seus raios, esta iluminação atingirá a todos os hospitais, onde em cada leito de dor física há necessidade da calma, da serenidade, que cada médico e cada enfermeiro possam buscar na inspiração do plano maior e da divindade o remédio certo, que irá aliviar a dor de cada um. E assim, nós também vibramos tranquilidade e paz para todos aqueles que nesta vida não sabem o que é um lar de uma família, que habitam orfanatos, que habitam creches, asilos, que possam fazer desses lugares os seus verdadeiros seios familiares. E lembrar sempre que o acaso não existe. Lembrar mais ainda que esta é só uma condição deste momento. Que no futuro tudo poderá ser diferente. E assim, nós vamos blindando com este cordão fluídico a nossa amada Terra. Este planeta azul, que possa se envolver em vibrações de muita harmonia, muita serenidade, que todos os seus governantes e líderes possam se influenciar por vibrações sublimes e por ela serem comandados. Vibremos por esta casa, que ela possa, a cada minuto, a cada momento, acolher
àqueles que necessitem do amparo, do esclarecimento da dúvida, enfim, de tudo aquilo que seus trabalhadores possam servir. E assim, companheiros, nós agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos, do aprendizado, da vibração amorosa e do passe que receberemos daqui a instantes. Que possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, tudo aquilo que recebemos aqui e contagiar o nosso ambiente doméstico. Que possamos ter uma semana repleta de ensinamentos, de alegria e de paz. E é assim que nós vamos dando por encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.